Olá, tudo bem? Tenho um segredo para contar. Se ninguém nunca falou para você, eu te digo: Jesus te ama muito. Não importa o que tem feito, o que já fez, o que vai fazer. Nada impede de Jesus te amar. Ele te ama muito e tem uma mensagem especial para você no dia de hoje. Portanto, se você clicou aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar logo o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E olha só o que Deus tem para você hoje. Certa história diz que logo após a morte de um conhecido médico, sua viúva, examinando seus livros, descobriu que milhares de dólares eram devidos a ele. Ela visitou seu advogado para verificar se ele poderia ajudá-la na cobrança dessas contas que não haviam sido pagas. Depois de examinar as contas, o advogado avisou-a que não poderia cobrar nenhuma. Essas pessoas não deviam dinheiro ao meu esposo? Perguntou ela. Sim, respondeu o advogado. E elas pagaram? Foi sua outra indagação. Ante sua resposta negativa, ela disse: Então, por que o Senhor não força essas pessoas a pagarem agora? O advogado mostrou-lhe que em cada uma daquelas contas estava escrito com tinta vermelha: perdoado. Pobre demais para pagar. Ela não podia cobrar nada dessas pessoas, porque seu esposo tinha escrito com tinta vermelha as palavras que cancelavam a dívida. Com a tinta vermelha de seu próprio sangue, Jesus cancelou a dívida de cada pecador arrependido. Ele está sempre disposto a perdoar, diz ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Ele está disposto não apenas a perdoar nossos pecados, mas também esquecê-lo. Ouvi um homem dizendo, enquanto estava falando de uma pessoa que ele achava que havia ofendido. Desta vez vou perdoá-lo, mas nunca me esquecerei do que ele me disse. Estou contente porque Deus não nos trata desta maneira. Ele está disposto a perdoar e a esquecer. A Bíblia diz que ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Está em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. A Bíblia, porém, fala acerca de um pecado que Deus não perdoa. Jesus nos fala sobre ele nos evangelhos de Mateus e Marcos. Eis o que ele disse: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Neste verso, vemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que nunca pode ser perdoado. Todos nós
deveríamos estar interessados em saber que pecado é este e como pode ser evitado. Antes de podermos compreender o que é o pecado contra o Espírito Santo, devemos saber quem é o Espírito Santo. Note que eu não disse o que, eu disse quem. A Bíblia nos diz claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. A semelhança do Pai e do Filho, ele tem um nome. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, no versículo 19. Aqui temos a Trindade identificada. Alguém certa vez disse que não existe nenhuma Trindade. Afinal, a palavra Trindade não está na Bíblia. É a verdade que a palavra não está na Bíblia, mas a verdade sobre a Trindade é evidente nas Escrituras. Não podemos entender completamente a Trindade se pudéssemos entender completamente a Deus. Ele seria como nós, ele está além da nossa compreensão. A Trindade tem sido um mistério através da era cristã. Os cristãos têm sido acusados de adorar 3 deuses em vez de um. Outros têm acusado os cristãos de adorar algum tipo de monstro de 3 cabeças. Não há necessidade de se chegar a tão grotesca conclusão. Quando a Bíblia fala acerca de Deus, notamos que ela usa um nome coletivo. Deus é referido no plural. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Há 3 pessoas, mas um só Deus. Mesmo se há 3 pessoas em uma família, há uma única família. Não 3. Uma escola pode ter 200 alunos e ainda ser uma única escola. Um exército de 100.000 soldados é ainda um único exército. Há apenas um só Deus, mesmo que haja 3 pessoas. O Espírito Santo é um professor. É uma das suas principais funções em nossos dias. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Não é fácil para nós, como criaturas, entendermos e conhecermos a Deus, mas o Espírito Santo age como um professor, nos ensinando do amor e misericórdia do Senhor. Convencer-nos do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgando. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Uma das grandes obras do Espírito é reprovar e convencer o mundo do pecado. É aquela voz suave que nos fala dizendo: não faça isso, está errado, ou isso é o que você deveria estar fazendo. Você ouve essa voz suave? Você ouve essa voz suave? Alguns parecem imaginar que é necessário um barulho ruidoso a fim de que o Espírito Santo fale. Elias estava querendo escutar a voz de Deus.
e esperava ouvi-la em tons elevados e tumultuosos. No entanto, Deus se manifestou na brisa suave. Guiar-nos na verdade, quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16 e versículo 13. O Espírito guiou os profetas da antiguidade para escreverem a Bíblia. Alguns têm a ideia equivocada de que se possuem o Espírito Santo, não precisa estudar a Bíblia ou obedecer aos mandamentos. Se por intermédio do Espírito Santo recebemos a Bíblia, certamente é a sua vontade que estudemos esta palavra? E sua promessa é que quando estudamos a sua palavra, ele nos guiará em toda a verdade. A quem é prometido o Espírito Santo? Você quer receber o Espírito Santo? Existem duas condições para que isso aconteça. Obedecer a Deus. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Primeira coisa, precisamos obedecer. Está aí em Atos capítulo 5 e versículo 32. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Quando Jesus prometeu a vinda do Consolador, era uma promessa condicional. Guardar os mandamentos de Deus. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está em João 14, versículo 15 e 16. Aqui encontrei uma segunda coisa. Primeiro é obedecer e guardar os mandamentos de Deus. O Espírito Santo trabalha pacientemente ensinando-nos o que é correto. Por intermédio do Espírito, Deus trabalha no coração dos homens para que estes se arrependam de seus maus caminhos. A Bíblia indica claramente que o Espírito é uma pessoa, não apenas um poder. Uma prova disso é que a Bíblia nos diz que o Espírito tem emoções, ele pode ser ofendido. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E está em Efésios capítulo 4 e 30. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo pode se entristecer. Então ele não é uma emoção, um sentimento, ele é uma pessoa. Não só podemos entristecer o Espírito Santo, como também resistir aos seus apelos. No último sermão que pregou, pouco antes de ser morto, Estevão disse aos líderes judeus de seus dias, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está em Atos, capítulo 7, versículo 51. Não se preocupe com as passagens bíblicas, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, vocês podem conferir uma por uma. Quantos estão hoje fazendo o mesmo? Aprendem a verdade da Bíblia, mas não seguem. Resistem ao Espírito Santo. Entristecem o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que ele podem extinguir em sua vida a voz do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Está em 1 Tessalonicenses 5 e versículo 19. E a adversidade que a Bíblia nos faz. Qual é o significado da palavra extinguir? Quando eu extingo a sede, não mais sinto sede. Quando alguém extingue o Espírito Santo, não sente mais a operação desse Espírito em sua vida. Ou seja, extinguir
Matar a sede, matar o Espírito Santo, você não pode, porque ele continua. Mas você pode impedir dele trabalhar na sua vida. A vontade de fazer o que é certo e reprimida, esta chama de fogo celestial é extinta. A inclinação para obedecer a Deus é sufocada. Antes do dilúvio, a humanidade tornou-se tão pervertida que ignorava completamente os apelos do Espírito Santo. E Deus lhe anunciou: o meu espírito não atingirá para sempre no homem. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Está em Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Quando desobedecemos à voz de Deus, nosso coração fica endurecido e insensível. Alguns parecem não ter absolutamente qualquer sentimento. Paulo fala de pessoas que perderam o sentimento, obscurecido de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, sendo-se tornando insensíveis, se entregaram à desilusão, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4 e versículos 18 e 19. Se cerrarmos os ouvidos por muito tempo aos apelos do Espírito Santo, nossos corações tornam-se-ão tão endurecidos que não poderíamos mais ouvir tais apelos. Na primeira vez que o seu despertador toca, você quase pula da cama, apesar dela ser tão confortável. Mas se você usar esse mesmo despertador cada manhã, pode ficar tão acostumado com o seu toque que dificilmente o vai notar. Certo homem, toda manhã depois de soar a despertador, se virava para dormir mais um pouco. Então, numa manhã, ele teve um brusco despertar. Acordou apenas para descobrir que era tarde demais para chegar ao trabalho a tempo. Porque o despertador não tinha feito o seu trabalho? Examinando o despertador, ele descobriu que a mola que ativava o alarme estava completamente gasta. O alarme tinha soado, mas ele continuava dormindo. Havia se acostumado ao som. Alguns se acostumaram tanto a ouvir e ignorar os rogos do Espírito Santo que não têm mais consciência deles. Perderão o sentimento e a capacidade de ouvir. Um pouquinho, para vocês entenderem. Se o Espírito Santo, ele fala, e tu ignora o que ele está dizendo, ele está te mostrando, esse caminho está errado, e você insiste em fazer o que está errado, ouvindo a voz do Espírito Santo falar que está errado, e tu insiste em ignorar a voz dele, vai chegar um momento que ele não vai mais. Quem está endurecendo o coração somos nós. Então não tem mais como tu ouvir a voz do Espírito Santo, porque tu ignorou, tu deixou. Paulo fala de pessoas cuja consciência está empedernida, ou como ele se expressa, é que tem cauterizada a própria consciência, tá? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A consciência é um instrumento delicado e, como todos os instrumentos delicados, ela precisa de cuidado. Se não dermos ouvido à nossa consciência, ela também deixará de funcionar. Devidamente, se não dermos ouvido à voz do Espírito Santo, virá o dia em que não mais ouviremos. Esta é a maneira como podemos cometer o pecado imperdoável. Creio que no Salmo 19, o salmista está falando sobre este pecado. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me dos que me são ocultos. Também da soberba guardo o teu servo,
que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmos 19, versículo 12 e 13. O pecado contra o Espírito Santo é quando tu sabe que alguma coisa é pecado e tu tem a tentação de cair naquele pecado. Então o Espírito Santo vem e te alerta para não fazer. Ele fica ali apelando, não faça isso, é pecado, não faça isso. Ele vai apelando para ti. Aí tu vai e cai e faz aquele pecado. Aí depois tu vem. Poxa, eu fiz que não estava certo. Mais uma vez tu vai e quer cair no mesmo local, o Espírito Santo fica insistindo, é pecado, é pecado. A primeira vez tu até sente dor, tá? Tudo bem, vai e pede perdão. A segunda vez um pouquinho menos de dor, e o Espírito Santo lá falando, é pecado. Aí vai para a terceira vez, aí o Espírito Santo te apela. Aí ainda tu vai se distanciando, o Espírito Santo vai se afastando, porque ele foi te alertando, foi te falando, foi te avisando, e tu continuou fazendo aquele pecado ali, continuando. O que acontece? De que adianta se ele te alerta e tu não se arrepende, se tu continua fazendo, tu tá pecando contra o Espírito Santo. Aí por que não tem perdão? Porque tu já não quer mais o perdão. Pois ele foi te alertando que estava errado, mas tu já não se importou mais, não pediu mais perdão. É imperdoável. Como Deus vai te perdoar se tu não peça perdão? Como tu vai se arrepender se tu não foi a Deus e pediu perdão e dizer, Senhor, me dê o verdadeiro arrependimento? Então, aí está o pecado contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Ele é imperdoável não porque Deus não possa te perdoar. Ele é imperdoável porque tu não quer mais o perdão, porque tu não pede o perdão, tu insiste no erro. O Espírito Santo vai te mostrando a verdade, vai te mostrando a verdade, vai te mostrando a verdade, mas tu não tá mais nem aí, tu continua fazendo erro, fazendo erro, fazendo erro. Então, é impossível, esse perdão é contra o Espírito Santo. Não tem como é que tu vai ser perdoado se tu não peça perdão, se tu não quer mais o perdão? Então, não tem perdão. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É aquele que ele fala, e tu já não se importa mais com a voz do Espírito Santo, já vai para um ponto que tu tá detonado ali no pecado que tu já nem vai mais ouvir. Isso já pouco te importa, pouco te interessa. Então, como vai ter perdão se tu não se arrepende, tu não pede perdão? É por isso que esse é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te alerta, e tu não se importa, tu não ouve. E tu vai insistindo no erro, Aí por que não tem perdão? Porque tu não pede perdão. Como ele vai te perdoar? Então, muitos perguntam, será que eu já cometi esse pecado? Se você já não ouve mais a voz do Espírito Santo te mostrando o que está errado, se tu já está cega completamente, que não está enxergando o que tu está fazendo está errado, é provavelmente que tu já cometeu esse pecado contra o Espírito Santo. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo, que seria imperdoável. É imperdoável porque você já não aceita que está errado, não vê mais que está errado e não pede perdão. Insiste no erro. Porque no começo o Espírito Santo vai falando que tu está errado. Aí a primeira vez passou, né? Tu até sentiu um pouco de dor. É como as nossas mãos. Tua mão é muito fininha, de repente tu vai pegar uma enxada ou um machado e vai doer tuas mãos a primeira vez, vai doer muito, vai dar bolhas. Mas a segunda vez vai doer menos, as bolhas vão arrebentar e vão cicatrizar. E na terceira, na quarta vez, talvez um pouquinho, mas depois vai para um ponto que as tuas mãos estão com uns calos tão duros que tu já não sente dor, pode fazer qualquer serviço que não vai sentir dor. É a mesma coisa o pecado contra o Espírito Santo. Tu comete, o Espírito Santo te avisa, olha, tu errou, tu pecou, ele tá te alertando, tá te pedindo perdão. Aí na primeira vez doeu, tu até vai e pede perdão. A outra vez tu comete de novo,
não deu mais muito, o Espírito Santo te avisou, mas tu não deu muita importância, doeu menos. A terceira vez ele te alerta, mas já tá doendo menos. E na terceira e quarta vez ele já te alerta, mas tu nem tá nem aí, já passou, não vai nem ouvir mais, não vai se portar mais. Então tu não vai mais pedir perdão. Então, o teu pecado, que já te calejou, tu não vai mais pedir perdão. Então, como tu vai ser perdoado? Então, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão por esse motivo, porque a pessoa não mais se arrepende, não mais pede perdão. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolver-me dos que não se ocultam. Também na soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Como eu já citei, Salmo 19, versículo 12 e 13. Tem você cometido pecado imperdoável? Como podemos saber que não fomos além do chamado da misericórdia de Deus? Se você ainda tem o desejo de ser salvo, pode ter a certeza de que o Espírito está trabalhando em seu coração. A pessoa que cometeu o pecado imperdoável não sente mais desejo de tornar-se um cristão. Aí está alerta. Como está o teu coração? Examine o seu coração. Tu tem desejo de ser salvo? Tu quer ser salvo? Tu tá interessado nas coisas cristãs, de ouvir uma mensagem? Como tá sentindo o coração? Assim você vai saber se cometeu ou não cometeu este pecado contra o Espírito Santo. Visto que este desejo ele é ativado em nosso coração somente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando agora mesmo. Ele está falando aos corações. Aceite o seu chamado e viva de acordo com a vontade de Deus. Você está ouvindo o chamado? Você sente vontade de ouvir a mensagem? De ser salvo? De mudar de rumo? Se você sente, é que você ainda não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Porque enquanto você está ouvindo aquela voz suave que chama, que você sente aquele desejo de aprender as coisas de Deus, de obedecer ao mandamento de Deus, de aceitar a palavra de Deus, de estudar a Bíblia. Se você tem esse desejo, é porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Então, se ele está trabalhando no seu coração, é porque você ainda não cometeu este pecado contra o Espírito Santo. Vamos orar? Se o teu desejo é que Deus te perdoe todos os teus pecados e que tu continue ouvindo a voz do Espírito Santo, ore comigo agora. Bondoso Pai, não sei, mas o nosso coração ainda está ouvindo, Pai, Espírito Santo. O meu coração a cada dia quer estar mais junto de Ti, aprender de Ti e me preparar para o seu grande dia que o Senhor virá nos buscar. E essa pessoa, Pai, que está me ouvindo e orando comigo agora, o Senhor conhece o coração. Eu peço que o Espírito Santo trabalhe nessa pessoa e coloque o desejo de estar contigo. A partir do momento que o Senhor virá nos buscar, essa pessoa esteja preparado no dia do juízo, para que podemos todos ir junto para o céu com o Senhor. Que o Senhor nos dê a eternidade, perdoando todos os nossos pecados, nos purificando de todo pecado e nos preparando para a eternidade, onde ficaremos para sempre junto com o Senhor. Prepare os nossos corações, Pai, e nos ajuda a entender sempre a Tua mensagem. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de olhar na descrição do vídeo, porque vou deixar ali todas as passagens bíblicas que eu falei aqui, nesse nosso tema de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo.